Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre iniciação científica. E aqueles que são mais antigos aqui no nosso canal vão falar assim: peraí Felipe, mas você não já fez um vídeo sobre isso? E realmente eu já fiz um vídeo sobre iniciação científica. Inclusive deixaria na descrição aqui, né, do vídeo o link para esse vídeo mais antigo. Mas o problema é, esse vídeo mais antigo que eu fiz, eu tentei ser bastante geral. Eu tentei falar muitas coisas da chamada IC, né, iniciação científica, só que eu falei muitas coisas de forma mais rápida. Por quê? Porque senão o vídeo teria meia hora de duração e todos teriam preguiça de assistir. Então assim, ficou faltando falar algumas coisas que eu percebi, né, e que eu fui respondendo e-mails ao longo dos meses, né, desde que eu mandei aquele vídeo. Eu decidi agora fazer um reforço, né? Eu vou falar um pouco mais com vocês sobre como funciona a iniciação científica. Só que nesse caso desse vídeo aqui, eu quero focar na qual que é a lógica de uma iniciação científica, porque eu percebi que muitos de vocês têm uma noção bem errada do que seria uma IC. Não os culpo, porque eu também tinha, né? É super normal isso, tá? Então vamos tentar aqui deixar um pouco mais claro, né? Qual que é a lógica de uma IC. Caso vocês, no final desse vídeo, tenham alguma dúvida que eu não respondi, eu recomendo vocês assistirem o outro vídeo que eu já fiz. E aí, depois desse outro vídeo, se mesmo assim tiver dúvida, aí vocês perguntam, porque a gente vai tentando aqui responder tudo, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre qual que é a lógica de uma IC. Bem, o nome IC já é meio autoexplicativo, né? Iniciação científica. Você vai iniciar, né, um aluno ou uma aluna numa carreira científica, né? Você vai dar um gostinho, né, do que é a ciência, é uma degustação, né, do que é a ciência, né? Essa que seria a lógica de uma iniciação científica. Eu, particularmente, na minha opinião, gosto de considerar uma IC como se fosse um minúsculo, né, um pequeno mestrado. Então, a lógica de um IC é parecida com a lógica, por exemplo, de um mestrado, só que numa escala muito menor. Vamos então falar aqui sobre qual que é a lógica de um IC, tá? Primeira coisa, visão que muitos têm errado. Felipe, para eu fazer, por exemplo, uma IC na área, sei lá, vou chutar aqui, tá? Na área de automação agrícola, eu preciso ser um grande entendedor de automação agrícola? Não, de maneira alguma. Logo no começo de uma IC, é previsto um período que nós chamamos de revisão bibliográfica. O que é isso? O aluno vai ter que ficar lendo livros, lendo artigos sobre o assunto da pesquisa que ele vai fazer. Tá? Então, assim, é previsto isso. É previsto que se você está pesquisando uma coisa que você não conhece, você vai ter que ler um pouco sobre isso, né? Então isso é previsto, tá bom? Não se preocupem com isso. Inclusive, eu sempre gosto de dar como exemplo, né, a minha iniciação científica. Então eu fiz iniciação científica no meu 2º ano e eu fiz em física de plasma. Gente, a minha graduação é engenharia de computação. Me pergunta se eu sabia alguma coisa sobre física de plasma. Eu não sabia nada. Então, eu passei aí uns 2, 3 meses lendo muita coisa sobre a área de física de plasma, para tentar entender, né, como essa área funciona e o que eu ia fazer dentro dela. Então, assim, a iniciação científica, a gente prevê isso, prevê que vocês estudem um pouco, né, nesse começo, aquela área. Ninguém precisa, eu tenho que começar uma IC já tendo grandes conhecimentos técnicos daquela área. Não, não é assim, tá? Não precisam se preocupar com isso. Feito essa etapa de pesquisa bibliográfica, né, aí sim vai começar a questão de, bem, o que é que eu me propus a fazer, né? Porque em geral uma iniciação científica, ela começa com um projeto de pesquisa, ou então um plano de pesquisa. Então deixa eu pensar aqui, sei lá. Na área de automação agrícola, foi proposto, né, fazer um estudo dos dispositivos de comunicação sem fio para conseguir se comunicar com uma central de comando e passar informações sobre uma área mapeada. Ficou chique, né? Vou dar pra usar em cima disso. Enfim,
Então, agora que você já entende um pouco mais da área, né? Você, por exemplo, estudou um pouco comunicação sem fio, estudou dispositivos, internet das coisas, IoT, né? Agora você vai tentar começar a modelar aquela sua solução. Como é que eu vou fazer essa solução? Fazer um modelo, né? Então, essa parte eu vou só modelar. Eu nem comecei a implementar ainda, estou modelando. Para vocês terem uma ideia, em geral, nas iniciações científicas, isso não é nem nada muito raro, tá? Uma IC, ela costuma durar 1 ano, 12 meses. Depois de 6 meses, passou metade, óbvio. Em geral, na primeira metade da sua IC, você ainda não implementou nada. Em geral, você fez a revisão bibliográfica e você modelou aquele seu problema, ou então, sei lá, modelou a pesquisa que você vai fazer, estabeleceu as bases de busca, por aí vai. Você não chegou ainda a ter nenhum resultado nesses primeiros 6 meses, tá? Claro, em outro caso, em geral, alguns alunos conseguem fazer testes preliminares e ter algum resultado preliminar. Mas nesses primeiros 6 meses, em geral, você não tem grandes resultados, sabe? É mais uma questão de estudo e modelagem, tá bom? E aí, no final desses 6 meses, existe um documento que a gente chama de relatório parcial. Então, o relatório parcial é um documento técnico que vai relatar, né? Relatório vai relatar o que você fez nesses primeiros 6 meses da sua IC. Aí você vai falar assim, pô, Felipe, eu vou colocar o quê? Que eu não fiz nada? Que eu fiquei estudando? Sim. Não que você não fez nada. Você vai colocar que você ficou estudando. Então, no relatório parcial, uma coisa que aparece muito é uma seção de fundamentação teórica, onde você vai descrever uma série de fundamentos teóricos que você vai usar na sua pesquisa. E como é que você vai descrever eles? Como é que você vai ter essa base para poder descrever eles? Você fez uma pesquisa bibliográfica, então você vai conseguir agora descrever eles. O que mais você vai descrever? Você vai descrever, por exemplo, a sua modelagem. Você já fez. Ou então a ideia de implementação que você tem em mente, tá? Então, assim, isso é muito comum mesmo. Não é pra você falar assim, nossa, sério que é só isso? Tô me sentindo até mal, né? Não, isso é bem esperado mesmo, tá? Então não precisa ficar... É que alguns têm essa noção de, nossa, como assim eu só vou mandar isso, né? Isso não é nada. Não, isso realmente é o esperado, tá, gente? Então, o relatório parcial é isso. E aí depois, você vai ter mais 6 meses da sua IC. E aí, nesses últimos 6 meses, né, você vai... Vou pausar aqui. Voltando. E aí, nesses últimos 6 meses, né, você vai realmente implementar, né, a sua solução, ou então fazer uma pesquisa de campo, ou então levantar dados da literatura para poder analisar, e por aí vai, né. Então, assim, a iniciação científica, em geral, ela tem essas duas partes, né, essa primeira metade e essa segunda metade mais ou menos bem definidas, né. E aí, no final da sua IC, realmente tendo passado os últimos 6 meses, né, então passou os 12 meses, você submete um relatório final. E aí esse relatório final vai ter bastante coisa, vai ser um relatório maior, com mais páginas. Vai ter de novo aquela parte lá do começo da fundamentação teórica, da modelagem, só que também vai ter a parte de implementação e a parte de resultados, tá? Então isso também é esperado. E eu sei que muitos já têm dúvida, Felipe, você falou mais ou menos, peraí, modelagem, fundamentação teórica, não sei o que. Existe um modelo concreto para um relatório? Não, não existe. Assim, vai a cargo de cada um, principalmente do professor orientador, mas assim, não existe fórmula mágica. Cada um tem um jeito assim mais ou menos seu, né? Claro, algumas coisas são esperadas. Então, por exemplo, tem que ter uma introdução. Isso é óbvio, né? Então, assim, não tem muito como fugir. Mas a questão de divisão de capítulos, divisão de partes, isso daí vai muito do orientador, tá? Não existe uma receita universal para isso, tá bom? Mas assim, então em geral, o que você vai apresentar como resultado da sua iniciação científica são esses 2 relatórios. O relatório parcial no final dos primeiros 6 meses e o relatório final no final da sua IC como um todo. E também uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque eu acho muito importante, é a questão do artigo científico. Então eu, opinião minha, Felipe, acho absurdo você fazer uma iniciação científica e não publicar nenhum artigo científico. Por quê? Por que eu acho isso? Porque você não divulga. Você fez um negócio e você não divulgou. Até para valorizar o que você fez. É interessante você divulgar. E como é que você divulga?
você divulga com artigo científico, porque aqueles relatórios que você mandou são documentos internos, não são documentos públicos. São documentos que você manda para um parecerista, ele vai falar assim, ah, legal, gostei, acabou. Ninguém vai ter acesso àquilo, tirando o parecerista. Então, assim, você, no final da sua IC, ou até mesmo antes do final, um pouquinho antes, fazer um artigo científico e mandar para algum lugar, seja para um congresso nacional, que é o mais comum, né? Ou então um congresso local da sua faculdade, ou então uma revista, enfim. Eu acho muito interessante, agrega muito a sua iniciação científica e valoriza o que você fez. Mas como o foco aqui desse vídeo não é falar sobre artigos, né? Eu vou acabar o assunto por aqui, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado e estejam mais informados agora, né? Sobre como é uma iniciação científica e se tiverem dúvidas a gente vai respondendo, tá bom? Então era isso e até o nosso próximo vídeo.